Uma coisa que eu notei, trabalhando todos esses anos junto aos Kayapó, principalmente da aldeia Ucre, além do engajamento político, da organização política pela luta, na luta pela floresta, pela cultura, foi a dificuldade de comunicação por uma limitação tecnológica com o meio externo. E é aí que eu acho que eu posso colaborar para a luta indígena em favor da preservação socioambiental. E por isso que semanas atrás eu fiz um vídeo explicando a dinâmica dos três poderes e no contexto dessa lei maluca do marco temporal. Vários amigos Kayapó agradeceram, acharam útil, acharam informativo. E hoje, então, eu quero fazer um novo vídeo explicando o que aconteceu na semana passada no Supremo Tribunal Federal em relação à lei do marco temporal e traçando as perspectivas futuras do que pode acontecer. É útil, é feito para os meus amigos indígenas, mas acho que também pode ser útil para qualquer pessoa que esteja acompanhando por alto essa questão do marco temporal e queira entender melhor. Lá onde a saudade vem contar tantas lembranças numa só, todas verdades, todos inteiros, todos se chamam tchau, tudo se chama nuvem, tudo se chama rio, tudo que vai nascer. Supremo suspende o julgamento e placar está 4-2 contra o marco temporal. É a manchete que comemoramos na sexta-feira. Se tem um aspecto da nossa cultura que os Kayapó assimilaram bem, foi o futebol. E eles sabem o que significa 4-2 no meio tempo de um jogo. Significa que vamos ganhar esse jogo, mas ainda não podemos relaxar. Eu mesmo, confiante, comecei a me perguntar no Twitter: já dá para confiar que seremos novamente salvos pelo Supremo? Várias pessoas acharam que sim. Outros preferem ver o jogo acabar, mas ninguém disse que não. Eu digo novamente porque durante o governo Bolsonaro foi o Supremo a grande resistência para que Bolsonaro não fizesse tudo o que quisesse, da forma que quisesse e dominasse esse país de vez. E é por isso que bolsonarista odeia o Supremo e vai odiar ainda mais depois dessa. E é por isso que vocês, indígenas, precisam ir para Brasília para prestar apoio e solidariedade a eles por essa decisão politicamente difícil. A ministra Rosa Weber anunciou que o julgamento vai continuar no dia 20 de setembro. Atenção, passa essa semana todinha, a próxima semana todinha, quarta-feira começa novamente o julgamento do marco temporal. É tempo suficiente para todo mundo se organizar para ir para Brasília fazer uma manifestação pacífica, cultural, linda, muito diferente das manifestações golpistas e destruidoras desses que defendem o marco temporal. Até agora, apenas 2 ministros do STF votaram a favor dessa lei absurda do marco temporal: o Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça. Votaram 47 senadores.
autor do genocídio indígena, então é muito natural que o escolhido dele para o STF seja um genocida em potencial. Eu estava dando aula ontem de tarde, enquanto estava acontecendo a votação, então não pude assistir ao vivo. E agora estou com uma dificuldade imensa de acompanhar, porque é chatíssimo, é longuíssimo. Isso, inclusive, parece até uma estratégia para poder incluir os pontos mais filhos da puta misturados. Mas eu vi muitos comentários no Twitter, né? Muita gente comentando do direito de conquista, né? Que a coroa portuguesa conseguiu as terras indígenas através do direito de conquista. E ninguém sabe de onde veio esse direito de conquista. Aí estão saindo piadas na internet o tempo todo, né? O MST já pode começar a exercer o direito de conquista. O Trombadinha na praia também, ó, direito de conquista. Conquistei teu celular, ué. Quem mandou ser fraco? Direito de conquista. Parece que ele também fala ele louva a necessidade de cristianizar, né? De catequizar os índios. É uma coisa horrível. Aquela coisa que a gente estudou na quinta série. que o processo não foi aquela história clássica, né, enfim, que os índios foram massacrados e que foi um horror o início da nossa história, continua sendo, aliás. Mas tem um pedaço bonito na nossa história, que é a Constituição de 88, que cria as terras indígenas. Então o pedacinho bonito estão querendo destruir completamente. Mas eu preciso ver o texto inteiro, eu quero ver e fazer os recortes e poder montar um vídeo sobre isso. Mas não consigo, que demora muito. Se estenderam até o século XIX. Algumas se tornaram de grande vulto. Do século XVI ao XIX, esses índios bravos não apenas defendiam seus territórios, desafiando a expansão territorial portuguesa, como ainda faziam incursões guerreiras sobre as regiões já ocupadas. Isso aí foi um gerador de lero-lero infinito, um blá-blá-blá. Se a gente quisesse saber a história dos índios do Brasil, a gente não ia escutar esse ignorante que parece que fez esse voto dele no chat GPT, só para depois ferrar os índios votando a favor do marco temporal. Se a gente quisesse escutar a história dos povos indígenas, a gente chamava a Manuela Carneiro da Cunha, e não esse bolsonarista. Que cara de pau falar de índios bravos do século XVI, enquanto ele tá cheio de índio na frente dele, muito bravo, e bravo com ele, né? Falar dos botocudos, enquanto o último dos botocudos, o cacique Raoni, um dos últimos, talvez o último, não sei, tá ali sentado na frente dele com seu botoque lindo. E ele não tá nem aí para as preocupações do cacique Raoni, porque ele sabia que ele ia votar contra os índios a favor do marco temporal. De que adianta fazer um voto citando Darcy Ribeiro se horas antes ele estava se encontrando com um lobista de garimpeiro? Olha esse aí do lado dele, Joaquim Passarinho, é o maior defensor de garimpeiro aqui do Pará, conforme denunciou Luísa Molina no Twitter. Falei do secretário lobista, né? Agora com imagens. É o primeiro da esquerda para a direita, ao lado dele, André Mendonça. E por aí vai. A grande vitória da semana passada foi, sem dúvida alguma, o voto do Cristiano Zanin, que é o novíssimo ministro do STF escolhido por Lula. Não era para a gente estar preocupado com isso, né? Era para ser o nosso voto mais tranquilo, mas não. Até o último momento, ninguém tinha certeza absoluta de como seria o voto dele. Agora, bonito mesmo foi o voto do ministro Barroso. Só depois que eu vi o voto do Barroso, que eu vi como que o voto do André Mendonça foi mequetrefe, sem vergonha. Porque Barroso não fez enrolação nenhuma, já foi entrando direto no assunto, na problemática, e deixou claro que essa tese do marco temporal é inconstitucional e que não se embasa, e que aquele caso específico de Santa Catarina não tem como ser levado, generalizado para o país, porque faltam os elementos de propriedade daqueles que defendem o marco temporal. Ele falou tão bem, de uma forma tão clara e didática, que agora ficou praticamente impossível para qualquer pessoa, qualquer ministro com vergonha na cara, e a grande maioria deles tem, apoiar essa tese do marco temporal. Nós estamos discutindo como fica a situação de uma fundação pública estadual que reivindica propriedade sobre uma área que veio a ser demarcada. A Constituição é muito clara.
Não existe propriedade sobre terras tradicionalmente pertencentes a comunidades indígenas. Essa é a solução desse caso, com todo respeito. A PIB fez questão de fazer esse card organizando o placar da votação. Então, a nosso favor, a favor dos índios, a gente tem o ministro Fachin, marxista, leninista, aquele viciado em medo e delírio. Ok. Tem o Zanin, né? O novo escolhido do Lula, que também votou a favor dos índios. O Alexandre de Moraes, Xandão, que tão importante foi na defesa das eleições do ano passado. E o Barroso, que com seu voto maravilhoso. Do outro lado, os desprezíveis André Mendonça e Nunes Marques. Mas o que nos interessa mais agora são aqueles que ainda não votaram. Vamos dar uma olhada. Ainda faltam votar. Carmen Lúcia. Vai, Carmen Lúcia! Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Tá todo mundo confiante no voto dela. E não tem como pensar diferente, né? Com a cena tão linda como essa aí, junto com Alcione. Rosa Weber. Ah, Michael, né? Pois é, ela teve aqui. Esse é o meu amigo Mocucá, narrando o encontro dele com a Rosa Weber. O que vocês acham do voto dela, né? Eu peguei a mão dela, ela conversou comigo em frente, né? No meio do povo, conversando comigo. E eu conversando com ela. Mas ficou Michael, né? Então tá bom. Deixa ela voltar pra gente ganhar, né? Ganhar pra sobreviver muitos anos. Médio aí. E aí acaba a lista dos votantes em quem a gente tem grande confiança. Temos 3 aí sobre os quais há certa dúvida. De toda forma, com os 4 que a gente tem e os 2 votos das mulheres, a gente vai a 6, e mesmo que esses 3 votassem a favor da tese absurda do marco temporal, a gente teria a vitória. Mas eu acho pouco provável que os 3 votem assim. Luiz Fux foi um dos escolhidos pela Dilma Rousseff. Gilmar Mendes foi indicado de Fernando Henrique Cardoso para o Supremo. Gilmar Mendes vem do Mato Grosso, terra de fazendeiro, da cidade de Diamantino, nome de terra de garimpeiro. E a gente está um bocado preocupado com o voto dele. Vê que a terra dele ali não é muito longe da terra indígena Kayapó. The Copacabana Beach is Rio's pride and joy. 9 miles of golden sands washed by the South Atlantic Ocean. Gilmar Mendes é autor da completamente amalucada Tese de Copacabana. Segundo a sua ideia, se não houver um marco temporal para a demarcação das terras indígenas, vai chegar um ponto em que o bairro de Copacabana vai ser declarado terra indígena, porque afinal, antes de 1500, ele era território indígena. Parece que está havendo aí um certo delírio. Olha, na verdade eu chamaria isso de argumentação sacana, porque todo mundo sabe que não está nem perto de acontecer isso. Kayapó não consegue nem demarcar um pedaço de terra ali recentemente invadido por fazendeiros do lado do Rio Xingu para protegê-lo das invasões. E quanto mais demarcar Copacabana como terra indígena. A última dele foi dizer que os povos indígenas de Roraima sobrevivem se alimentando do lixão, o que revoltou muito as lideranças, porque isso é um absurdo. Ele ainda criticou os indígenas por terem muita terra e defendeu a abertura dos territórios à mineração. É aquele típico que vai ferrar os índios, mas usa de argumentos mentirosos para dizer que na verdade está querendo defender.
E tanto é que os indígenas de Roraima são contra o marco temporal, que em Boa Vista a gente teve a maior manifestação do país fora de Brasília contra o marco temporal. Dias Toffoli é outra incógnita. Ele foi um escolhido por Lula, mas é um que chegou a dizer que não houve golpe de 64, quando os militares tomaram o poder, instituindo uma ditadura que, aliás, foi terrível para os povos indígenas. Ele fala em movimento de 64. Então, a pessoa que tem sensibilidade com os povos indígenas certamente teria horror à ditadura e não faria isso. Tirar o caráter de golpe de Estado, que de fato foi o que aconteceu em 1964. Então, o voto de Dias Toffoli é um voto que preocupa a gente também. Então, o resumo da história é que a tendência é que nós vamos ganhar no STF. Mas tem uma série de outras complexidades. Essa lei do marco temporal que passou na Câmara dos Deputados e no Senado, ela contém uma série de outros penduricalhos perigosíssimos, como aquela ideia de que traços culturais dos índios devem ser avaliados para saber se eles têm direito à permanência da posse das terras indígenas já demarcadas. Quer dizer, pode chegar uma hora alguém e um antropólogo fajuto e fala, olha, esses indígenas aí estão vendo novela, estão mexendo no celular, não precisa mais de terra indígena não. E aí cancelam a terra indígena. Isso estava previsto nesse PL 2903. Outra coisa, permitia que se abrissem estradas por dentro das terras indígenas, linha de transmissão, construção de hidrelétrica. Isso é o fim das terras indígenas. Vocês sabem que a gente só consegue preservar os territórios indígenas por causa da sua integridade física, né? Então, as fronteiras são vigiadas, tanto é que várias terras indígenas que estão invadidas, a gente não consegue remover os invasores. Vai ver a terra indígena Pteréua, onde já fizeram verdadeiras vilas lá dentro, nenhum governo consegue abrir aquilo. Então, se você constrói uma hidrelétrica no meio da terra indígena, Caiapó, você vai ter a construção de vilas para a instalação para os operários que vão construir a hidrelétrica. Depois ninguém tira mais aquelas vilas. E aí é o fim da terra indígena. Aí acabou, é o fim de tudo. Então isso tudo cai junto com a lei do marco temporal. É claro que vão tentar de novo, é claro que essa luta não acaba nunca. Vocês vão ter que lutar para sempre, as próximas gerações também, porque os cubens, os homens brancos sempre vão querer invadir e pegar a riqueza das terras indígenas. Outra coisa é que essa lei do marco temporal, ela pega diferente para diferentes povos. Eu, que sou muito ligado aos Caiapó, estava preocupado com essas leis, mais com essas leis adjacentes do que com o próprio marco temporal, porque a terra principal dos Caiapó já está demarcada. Mas, por exemplo, para os indígenas que ainda não têm a sua terra demarcada, tem algumas complicações nos votos de Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Por exemplo, a questão das indenizações, que eles preveem que quem comprou títulos de propriedade de boa fé, ou seja, acreditava que estava fazendo a coisa certa, ou fez de acordo com a lei, teria direito a certas indenizações, não só das benfeitorias, né, do que for construído lá dentro, mas também do que eles chamam de terra nua. Estranho, né, terra nua? Porque minha preocupação é com a floresta. Eu acho que se tem floresta não é terra nua. Mas enfim, o ponto é que eles defendem que existam essa possibilidade de indenizações, o que pode ser muito complicado para a demarcação de novas terras indígenas. São detalhes que vão ser discutidos mais tarde, mas o blocão de lei, aquele blocão escroto, né, que previa todo tipo de aberração contra as terras indígenas, inclusive as já demarcadas, vai tudo para a gaveta. E se eles quiserem passar isso novamente, eles vão ter que passar essas leis sem a capa do marco temporal, né? Porque o marco temporal, ele sensibiliza muita gente, muito brasileiro, preocupado com a tal da tese de Copacabana, de que a gente falou ali atrás. Tudo isso vai ter que passar separado da ideia do marco temporal, e aí vai ser muito mais difícil convencer a galera. Sim, antes de terminar,
Eu quero muito que vocês vejam esse trecho, essa fala a seguir de Aldo Rebelo, que enfatiza a necessidade da gente se mobilizar no dia 20 de setembro em Brasília, mesmo estando confiante quanto à vitória no STF. O que eu percebi hoje, conversando com o pessoal da Frente Parlamentar do Agronegócio, é que havia um clima de muita frustração com o encaminhamento desse julgamento no Supremo. Já está 4-2, perspectiva da ministra Carmen Lúcia, supostamente de Rosa Weber, não é de votarem a favor da tese do marco temporal, não. Então eles já estão assimilando, digerindo uma derrota, que pode ser ainda maior se não tiver a questão da indenização. Agora, ao mesmo tempo, tramita lá um projeto de lei, que não é PEC, tratando do mesmo assunto. Se o Supremo decidir, esse projeto de lei fica inválido, na sua opinião? Se o Supremo decidir afrontando as atribuições do Congresso, o Congresso tem o dever moral de tomar a iniciativa de propor uma emenda à Constituição que repõe as atribuições do Congresso. É isso, vocês entenderam, né? Então a perspectiva é que o Supremo dê derrota para essa tese criminosa, inconstitucional do marco temporal. E acontecendo isso, Aldo Rebelo já está mobilizando o pessoal para propor uma nova ação do Legislativo, que é uma emenda constitucional. Ela é um pouco mais complicada para eles do que um projeto de lei, porque exige uma votação maior para ser aprovada e exige várias instâncias de discussão, mais do que um projeto de lei simples, que é o que eles fizeram. Eles fizeram assim porque é mais simples, mas eles não vão desistir e eles vão tentar outras estratégias como essa, a emenda constitucional. E é por isso que é muito importante que os povos indígenas se dirijam para Brasília, agora no dia 20 de setembro, para se manifestarem, para a gente falar alto para a sociedade o absurdo que é isso, que as terras indígenas não estão imobilizadas, elas estão servindo para preservação do meio ambiente, para preservação do regime de chuvas do país, para que mostre que quem está dizendo que está defendendo essa tese maluca do marco temporal em nome das populações indígenas está equivocado, que os indígenas não querem isso, porque eles querem seguir com o seu modo de vida tradicional ou se adaptando à sociedade envolvente no ritmo que desejarem e não no ritmo imposto pelo processo do genocídio indígena que já dura 500 anos e que os ruralistas querem retomar com tudo, até a última terra, até o último índio. É isso. Valeu. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.